Você que nos visita, nós temos o hábito de pregar um livro todo da Bíblia. Nós começamos o Evangelho de Lucas há 2 semanas, e hoje o capítulo 1, do versículo 26 a 38. Evangelho de Lucas, versículo 26 a 38. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo já este o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que essa noite a sombra do Espírito Santo possa envolver cada coração aqui. E a palavra do Senhor gere vida, fé, arrependimento, entendimento. Em nome de Jesus eu oro por isso, para a glória do Senhor e para o bem de quem entrou aqui. Assim eu oro, Pai. Amém. Meus irmãos, eu gosto dos filmes da década de 90, 80, 90. Quem aqui já viu Missão Impossível? Muita gente. Eu fui ver Missão Impossível, já está no 8, e eu parei no 3. Ou seja, a gente vai deixando de assistir, né? E a primeira foi em 1996. Falei, gente, vai fazer 30 anos, a gente está ficando velho. Mas é interessante que a missão era impossível, mas sempre eles conseguiam. Porque a forma que acontecia, né? Um helicóptero que girava e não caía, motos que voavam, isso fazia a missão ficar impossível. A gente olhava assim e falava: uau, que legal. E eu vi que o Brad Pitt, em grandes cenas, ele não precisava de dublê, ele mesmo fazia as missões. Principalmente daquela do helicóptero, que o helicóptero vai caindo assim, descendo. Tom Cruise, desculpa. Mas, meus irmãos, eu gosto de comparar filmes de ação com a missão da redenção, a missão do Evangelho. A obra de redenção é uma missão impossível. Era uma missão impossível para mim, para você. É impossível a gente ser salvo. Era necessário alguém que fosse capaz de uma missão impossível para vir nos salvar. Inclusive vai dizer que todas as coisas são possíveis ao que crê. Jesus disse em Marcos 9, 23. Mas as coisas são possíveis para nós, se nós crermos, mas nós somos carentes e dependentes se Deus quer. É possível a nós que crermos, mas nós dependemos ainda
de um Deus querer e um Deus que pode fazer coisas impossíveis querer aquilo que nós queremos. A salvação, meus irmãos, ela tornou uma missão impossível para cada um de nós. É impossível um homem se salvar. Primeiro porque o pecado intrínseco no nosso coração diz que nós somos incapazes de obedecer toda a lei de Deus, como eu falei nos 10 mandamentos na hora da contrição. E, inclusive, diz que nós somos tão pecadores, descendentes de Adão, que nem salvos nós queremos, nós nem desejamos a Deus. E essa missão também torna impossível para nós sermos salvos por nós mesmos, porque o nosso pecado também causa uma dívida contra Deus. Quando Jesus conta uma parábola para falar da nossa dívida contra Deus, Jesus fala que é uma dívida de 10.000 talentos. 10.000 talentos naquela época, meus irmãos, era uma fortuna, era impagável. Mas nós vemos que o Deus do impossível, Ele teve um plano de redenção antes da fundação do mundo. A nossa salvação ela é impossível para nós, mas o Deus do impossível que esse texto nos apresenta essa noite, Ele teve um plano da redenção, um plano de salvação antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,20 diz isso. E diz também que Ele escolheu os salvos, Ele escolheu os eleitos, em Efésios 1,4, também antes da fundação do mundo. E agora esse texto que nós lemos, ele está nos mostrando Deus colocando o seu plano de salvação em prática. Ele prometeu esse plano, esse dia, esse nascimento, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Depois os profetas vieram falando sobre esse momento, e agora nós estamos vendo Deus colocando o seu plano de salvação, da redenção, em prática. Qual que era o plano de Deus, meus irmãos? Deus planejou na eternidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus iria encarnar, Jesus ia ser um de nós. Como nós falhamos na primeira vez em servir a Deus, Adão falhou, nós consequentemente falhamos. Deus ia enviar o seu próprio Filho para se tornar um de nós, para que ele, diferente de nós, não falhasse, ele obedecesse toda a lei de Deus, e ele, sendo o Cordeiro sem mácula, fosse para aquela cruz morrer pelos nossos pecados, ressuscitasse depois. Esse era o plano eterno da redenção de Deus, que o seu Filho se tornaria um de nós, para poder fazer a missão impossível de nos salvar. E aqui nós vemos, meus irmãos, uma profecia, uma delas, várias profecias se cumprindo nesse momento, no anúncio do anjo para Maria. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, já estava profetizado isso, e agora nós vemos que uma virgem vai ficar grávida. Uma virgem vai dar à luz. Uma menina aproximadamente, talvez ali nos seus 14 anos, num vilarejo aproximadamente com 1.500 habitantes. Nós vemos Deus confundindo o mundo, escolhendo uma menina simples, uma menina desconhecida, num vilarejo simples, num vilarejo desconhecido, para fazer aquilo que Ele diz que faz. Ele confunde os sábios. Ele pega aqueles que nada são e faz para que eles sejam, para que Deus seja glorificado. Nós sabemos que o nome da Virgem Maria é tão famosa, e que o texto nos anuncia. Vai dizer, meus irmãos, no versículo 28, que ela foi agraciada. O anjo sauda ela e fala, salve agraciada. Em outras versões está falando que Maria foi favorecida. Em uma versão, o anjo fala para ela assim, no versículo 30, achaste graça diante de Deus. Nessa versão está, você foi abençoada por Deus. Há um entendimento errado do catolicismo romano de que Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador por causa dos seus méritos. Mas a Bíblia nos diz que não foi por causa dos méritos dela, foi um favor imerecido. Ela achou graça diante de Deus, Deus agraciou Maria em ser a mãe do Salvador. Uma jovem comprometida, naquela época era diferente de hoje. Naquela época, os casamentos eram com pessoas jovens, né? Bem adolescentes, talvez, 15, 16 anos. E naquela época, o compromisso já se tornava o casamento. O compromisso, ele não poderia ser desfeito.
Era um pré-acordo. Diferente dos namoros de hoje, né? A nossa cultura hoje ensina uma forma de namorar errado, onde o compromisso ele pode ser desfeito, onde há algumas intimidades que podem ser pré-casamento, mas naquela época não. No termo bíblico era um compromisso e eles ficavam compromissados para que um dia casasse. Meus irmãos, a pergunta é, por que seria necessário uma virgem dar à luz para que a salvação da humanidade fosse possível? Por que uma virgem precisava dar à luz ao Salvador? Por que o Salvador não poderia vir de um nascimento normal, de uma relação entre um homem e uma mulher? A resposta é, porque um homem sem pecado precisava pisar nessa terra. Diferente de nós, homens e mulheres pecadores, um ser de carne e osso, sem pecado, precisava pisar nessa terra. E se ele fosse descendente de Adão como nós, ele seria um pecador como nós. Então não teria como nós sermos salvos por um outro pecador, porque a Bíblia vem mostrando desde o Velho Testamento que o cordeiro que era sacrificado pelos pecados tinha que ser um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, um cordeiro santo. Daí que entra, meus irmãos, em cena o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. No versículo 35, a parte A, ele entra em ação, o anjo fala: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nós vemos a ação de Deus na pessoa do Espírito Santo. Vemos, meus irmãos, o Espírito Santo faz o que Ele quer. Ele envolveria Maria com a sua sombra e ela ficaria grávida. Tanto que algumas pessoas falam assim: a gente tem que tomar cuidado de estudar demais a Bíblia ou de ser uma liturgia muito fechada, que a gente vai barrar o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele põe um filho numa virgem, ele faz o que ele quiser. Você acha que tem como barrar aquilo que o Espírito Santo quer fazer? Não tem como. O Espírito Santo é Deus. Ele agirá como Ele quer fazer, Ele agirá o que Ele quiser fazer. Tanto que Jesus, quando fala com um homem chamado Nicodemos, e ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala fazendo uma ligação como se fosse um vento, que o vento sopra onde quer, e o vento vem da onde a gente não sabe de onde ele vem. O Espírito Santo faz o que Ele quer, meus irmãos, quando Ele quer fazer. Para os homens é impossível uma virgem ficar grávida, mas para Deus não é impossível. Meus irmãos, isso é tão importante, porque parece algo tão básico para nós, mas que a gente vai esquecendo. Mas ser cristão é crer no nascimento de Cristo da Virgem Maria. Se você tem alguma dúvida sobre isso, você ainda não é um cristão genuíno. Ser cristão é crer que Jesus nasceu da Virgem Maria. E também faz parte da nossa crença, meus irmãos, que o Filho de Deus, ele se tornou um homem. Ele encarnou. Como o apóstolo João disse em João capítulo 1, versículo 1, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E daí em João capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, que é Deus, que estava com Deus, ele se fez gente, como a gente. Isso também faz parte, meus irmãos, da fé cristã. Crer que Jesus é o Deus que se fez gente. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que fez, como nós vimos a semana passada, de uma mulher estéril, Ele fez essa mulher também ficar grávida. Tanto que Ele vai apresentar para Maria a prova que Ele pode fazer o que Ele falou que vai fazer, porque Isabel, ela tinha ficado grávida, sendo uma mulher estéril. E daí no versículo 37 ele fala: porque para Deus não há nada impossível. Por isso, meus irmãos, nós temos essa esperança, que se Deus quiser fazer algo, vai acontecer.
Às vezes a gente olha as nossas limitações, não é verdade? A gente olha a nossa fraqueza, mas nós aprendemos a semana passada com Zacarias, que ele tinha um pedido, ele tinha uma oração, e ele entrega a oração dentro do santuário, lembra semana passada? E a oração dele encontra a vontade soberana de Deus, a incapacidade dele encontra o Deus Todo-Poderoso, e quando essa junção acontece, é milagre. Quando essa junção acontece, Deus, Ele faz o que Ele quer fazer. Nós cremos num Deus do impossível. Então, meus irmãos, foi assim que Maria ficou grávida. É assim que a fé cristã, que nós cremos. O anjo Gabriel, ele fala inclusive qual que seria o nome e a identidade daquele filho. Ele vai falar no versículo 31 que o nome dele seria Jesus. Versículo 31 fala que o nome dele seria Jesus. O evangelista Mateus, ele nos dá mais luz sobre isso. E ele diz que ali ele seria chamado Jesus. Esse nome significa Yahvé salva. Yahvé é o nome de Deus no Velho Testamento. Porque em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo depois vai falar com José para acalmar José, o anjo fala para José o seguinte: ela dará à luz um filho e porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então veja, meus irmãos, Jesus ele recebe um nome de gente. Ele é humano. Mas ele seria também a sua identidade, ele seria conhecido como filho de Davi. Porque José, ele fazia parte da descendência de Davi. Era necessário que o Filho de Deus nascesse da genealogia de Davi, porque a promessa que Deus tinha feito para Davi é que Deus daria um reino para Davi, que seria um reino eterno. Então, por isso, José, ele fazia parte da descendência de Davi, e de Jesus, ao ter José como seu pai adotivo, Jesus entra na linhagem de Davi. Então, Jesus cumpre as profecias. A identidade de Jesus, também descrita, meus irmãos, no versículo 32, que ele seria chamado de grande. E ele seria chamado também de Filho do Altíssimo. No versículo 35 ainda vai falar mais sobre a sua identidade, que ele também seria chamado e conhecido como o Filho de Deus. Então perceba, meus irmãos, a identidade de Jesus, ele é homem, ele é colocado no ventre de uma mulher, mas ele também é Deus encarnado, ele é chamado de grande, ele é chamado de Filho de Altíssimo, ele é chamado do Filho de Deus. Então Jesus, ele tem duas naturezas. Ele é totalmente homem, mas ele também é totalmente Deus. E essas duas naturezas de Jesus não se confundem, não se misturam, elas estão numa única pessoa. Jesus é Deus e Jesus se fez homem. E vai dizer, meus irmãos, falando sobre a sua identidade, no versículo 33, que ele reinará para todo sempre. Ele vai herdar o reino, ele vai herdar a casa de Jacó, ou seja, ele vai reinar e governar sobre o povo de Deus, cumprindo as profecias. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, falou o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aquele que nasceria, ele teria todo o governo nas suas mãos. E o seu reino seria um reino eterno, ele governaria para sempre. Como que isso é possível? É possível porque ele morre pelos nossos pecados, mas ele ressuscita, ele vence a morte. Então por isso que o trono de Davi sempre teria um reino eterno, e o rei desse reino é o Senhor Jesus. Jesus reina, Deus reina, um homem reina, é Ele.
Isso então, meus irmãos, traz muito conforto para o nosso coração, porque ao saber que Ele reinaria para sempre, Ele governa as nossas vidas. Ele governa a igreja. Ele governa o mundo. Esse rei que nasceu, Ele reinará para sempre. Assim, todo aquele que se converteu a Jesus tem hoje um rei sobre a sua vida, tem hoje um pastor sobre a sua vida, tem um Senhor sobre a sua vida que o ama e reina para sempre. Que tranquilidade ao nosso coração saber que o nosso rei venceu e o nosso rei reina. Ele é Deus como Deus, mas Ele é homem também como nós, podendo assim conhecer as nossas dores e se compadecer de nós. O mesmo profeta Isaías que profetizou sobre ele, disse em Isaías 53, versículo 3, a parte A, ele fala: e ele será desprezado e o mais rejeitado dentre os homens de dores, e sabe o que é padecer. Esse rei que nasceu, ele nasceu na nossa carne, então ele conhece as nossas dores, por isso ele pode se compadecer de nós. Aos que creem em Jesus, meus irmãos, aqueles que se converteram a Ele, também agora têm uma identidade como filho de Deus. Nele nós também temos a nossa identidade clara, assim como Jesus tem a sua identidade clara, o seu nome e aquilo como ele seria conhecido. Todo aquele que creu em Jesus, agora acontece outra coisa impossível, que era impossível para nós, que ele também nos faz. Aqueles que creram nele agora também são chamados filhos de Deus. Então o Deus do impossível, Ele também tem o poder de transformar criaturas de Adão em filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, Ele tem uma identidade e Ele tem o poder também de nos transformar agora de apenas criaturas, mas filhos de Deus, de nos dar uma identidade de divina, assim como Ele tem, no sentido de sermos participantes da relação que Deus tem com Jesus, agora como filhos também adotados. O Deus do impossível pode fazer esses milagres. Mas, meus irmãos, olhando para esse texto, nós não podemos deixar de destacar a jovem simples Maria. Como ela aceita com fé o seu chamado. Às vezes a gente fica com um pouco de receio, né? Para falar de Maria, por causa da adoração, da veneração que romanos fazem a ela. Mas a pregação Let Continuo, onde você pega a Bíblia do início ao fim, um livro do início ao fim, não tem como você fugir de nenhum texto. E hoje nós temos sim que falar de Maria. Vai dizer que ela era uma mulher com muita fé. No versículo 34, a Maria ela pergunta ao anjo: como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? É interessante, comparando com Zacarias, quando o anjo Gabriel falou que a mulher de Zacarias, que era estéril, ia ficar grávida, vocês lembram a semana passada que Zacarias ele duvida? Ele pede um sinal, e porque ele pede um sinal, ele recebe uma disciplina, ele fica sem falar. Maria crê, ela apenas pergunta como que isso vai acontecer. É diferente, ela não duvida. Porque ela olha para ela já sabia, mesmo com seus 14 anos, e mesmo naquela época, 14 anos é uma inferência, tá? Alguns dizem que pode ser até menos, alguns dizem que pode ser um pouco mais. Ela sabia que crianças nascem da relação sexual entre um homem e uma mulher. E ela ainda não tinha relações com seu marido. Eles não eram casados ainda. Ela pergunta para o anjo como. Diferente de Zacarias, ela quer saber apenas como que aquilo ia acontecer. E o anjo fala para ela como que o Deus do impossível ia fazer ela ficar grávida. Mas o que mais me chamou a atenção sobre Maria é o que ela diz no versículo 38, depois do anjo explicar para ela. No versículo 38 diz: então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Meus irmãos, nós temos que entender o que Maria
Quais são as renúncias que seria para a vida dela aquele acontecimento? O que ocasionaria na vida dela aquele acontecimento? E como ela está tão disposta a obedecer a Deus, ela está tão aberta para as renúncias que talvez poderiam acontecer com a vida dela ao ter aquele chamado tão difícil. Primeira coisa, ela poderia perder o seu noivo. Imagina seu namorado ou a sua noiva, e ela chega para você e fala: olha, eu estou grávida, mas eu não estou grávida de ninguém não. Quem ia acreditar nessa história? Na providência de Deus, no Evangelho de Mateus, Deus enviou o anjo Gabriel para falar com José, para falar para ele que, num sonho, que tudo aquilo era de fato um plano de Deus, para que ele ficasse tranquilo. Mas ela corria o risco de perder o seu noivo, o seu futuro esposo. Mas além disso, ela correria o perigo de ser apedrejada, porque na lei de Moisés, uma moça que tivesse relações sexuais fora do casamento, ela poderia ser apedrejada pela lei de Moisés, morta. Ela poderia morrer ao ficar grávida, sem marido. Sem falar da sua reputação. Como ela poderia ser vista na comunidade. Mas, meus irmãos, Maria, nós sabemos que ela não pode ser venerada, ela não pode ser adorada, como os romanos fazem. Ela não é corredentora, como erroneamente eles alegam. Mas, meus irmãos, ela é sim um exemplo de fé. Ela seria aquele exemplo que ela deixou tudo para seguir Jesus. Ela seria aquele exemplo que ela usou a sua vida em prol do reino de Deus. Ela estava disposta a amar a Deus e a servir a Deus, custasse o que custasse para ela. Maria é sim um exemplo de fé. Nós devemos essa noite olhar para o versículo 38 e dizer assim: eu preciso fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Eu preciso, não é possível que pela graça de Deus essas pessoas fizeram isso, entregaram a sua vida para servir a Deus, estiveram dispostas a renúncias grandes para que o plano de Deus acontecesse. Nós temos que olhar para o versículo 38 e falar assim: eu preciso fazer alguma coisa pelo reino de Deus. A exemplo dessa mulher. Nós não podemos olhar a renúncia de Maria, porque ao ela dizer: meus irmãos, aqui está a sua serva, ela está dizendo: aqui está a sua escrava. O original grego, essa palavra doulos, era uma palavra que era escravo. A tradução para o português, para tentar amenizar um pouquinho o peso das palavras, traduziu como serva. Mas Maria está falando assim: aqui está a escrava do Senhor. Que aconteça comigo o que Ele falou. Esse versículo 38, ele me confrontou quando eu estava estudando essa parte da Bíblia. Não é possível que pessoas que pela graça de Deus fizeram tanto, e nós olhamos para esse texto e a gente não está disposto a fazer nada pelo nosso Rei e pelo nosso Salvador. A gente não possa estar dispostos a viver renúncias por Ele, a correr riscos por Ele e pelo reino dEle. Não é possível que a gente passe por esse versículo e pelo exemplo de Maria e não fala: eu quero fazer alguma coisa por Jesus. Eu quero fazer alguma coisa para que a história da redenção alcance outras pessoas. Nós temos que se sentir hoje confrontados por esse versículo e pela atitude de Maria. Meus irmãos, o filme que eu citei, ele foi legal, as cenas impossíveis, e no final as missões eram executadas, mas sobre a nossa salvação não teria outro jeito. O Deus do impossível, o Filho de Deus, teve que nascer pelo Espírito Santo. Mas é interessante que a outra missão impossível, que talvez já aconteceu com você, e você tem que sair desse culto hoje alegre, feliz. A outra missão impossível que só o Espírito Santo pode fazer é fazer alguém crer nessa mensagem.
É pegar o seu coração de pedra e regenerar o seu coração e fazer você falar: eu creio nessa mensagem, eu creio que uma virgem ficou grávida, eu creio que Deus se tornou um homem, eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Você crer nisso é um milagre. E se você creu nisso, assim como Maria, você já achou graça diante de Deus. Você pode ficar alegre como ela. Você já achou graça, você já foi favorecido diante de Deus, se você crê no Senhor Jesus Cristo. Que é de fazer nascer fé num coração de pedra. Então talvez você está esperando um grande milagre na sua vida, uma coisa impossível acontecer na sua vida. O maior milagre na sua vida, se você é um crente no Senhor Jesus, já aconteceu. Essa não era impossível. O melhor pregador não teria capacidade de dar fé ao seu coração. A pessoa mais piedosa, com o melhor testemunho, não teria capacidade de te mostrar boas obras para que você cresça na mensagem. Só o Espírito Santo poderia fazer você crer nessa mensagem do Evangelho. A missão de transformar alguém num ímpio, num justo, era impossível. É um milagre, um homem, uma mulher, morto espiritual, ter a vida de Cristo dentro de si. Isso é o maior milagre, meus irmãos. E ele só pode fazer isso por meio da pregação do Evangelho, onde o Espírito Santo nos envolve. Nós não sabemos como. Ele nos dá fé no nosso coração. Então, se você é um servo no Senhor Jesus, você já foi alvo da missão impossível, já aconteceu no seu coração. Você já achou graça diante de Deus. Mas, meus irmãos, esse texto, ele também nos mostra que nós sempre devemos continuar batalhando em oração por aquilo que nós somos incapazes de fazer. Nós nunca podemos desistir de situações na nossa vida. Há alguma situação na sua vida, nesse momento, que você é incapaz de resolver? Se há, eu quero te encorajar, meus irmãos, o mesmo Deus de impossível que agiu trazendo Jesus no ventre de Maria, Ele continua respondendo orações e fazendo coisas impossíveis. Ele continua fazendo aquilo que é impossível ao homem, para a sua própria glória. Continue orando, meus irmãos, eu não sei a sua situação. Mas hoje eu quero te encorajar, eu quero te desafiar a orar o verso 38. Você olhar para o versículo 38 e você terá coragem, pela graça de Deus, de falar: Deus, aqui está o seu escravo. Ou mulheres, aqui está a sua escrava. Faça comigo aquilo que o Senhor quer. Você tem coragem de fazer essa oração essa noite? Aqui está a sua escrava, aqui está o seu escravo. Faça comigo, usa o meu corpo, usa a minha vida como o Senhor quiser. Eu sou o teu servo, eu sou a tua serva. Você tem coragem de fazer essa oração essa noite? Porque muitas vezes nós, quando falamos de uma missão, o Deus do impossível, a gente vai pensar assim: Deus vai fazer um milagre na minha vida, e as coisas vão melhorar, e as coisas que eu desejo vão acontecer. Meus irmãos, a ação que eu quero te desafiar essa noite é você colocar a sua vida diante de Deus para que Ele possa usar a sua vida. Para que você esteja disposto a renúncias por causa do reino de Deus. Como Maria é disposta a renunciar à sua reputação, correndo o risco de perder o seu noivo, correndo o risco de perder inclusive a sua vida, mas ela está querendo servir ao Deus que deu graça para ela. Quero te desafiar essa noite a falar: Deus, aqui está o seu escravo. Aqui está a sua escrava. Faça comigo aquilo que o Senhor quiser. Eu quero terminar desafiando você a fazer esse tipo de oração.
Mas, obviamente, se você tem alguma causa impossível para você, coloque diante de Deus também. E nunca se esqueça da nossa fé cristã. Nós cremos que Jesus, sim, nasceu da Virgem. Nós cremos, sim, que Deus se fez carne. Ele tem duas naturezas numa única pessoa. E Ele fez isso para nos salvar. Ele precisou tornar um homem para, diferente de nós, obedecesse toda a lei de Deus. E para suportar os nossos pecados, Ele tinha que ser Deus para suportar toda a ira de Deus sobre si. Por isso Jesus se encarnou. Eu termino então, meus irmãos, dando um tempo para você orar, de acordo com o versículo 38. Ore. Pediu o Lucas Lira que ora para nós, por favor, em voz alta. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.